Todo artigo que for falar desse assunto, tá, invariavelmente ele deve se manifestar como um assunto controverso. Se o artigo não falar ao longo do seu texto que se trata de um assunto controverso, seguramente esse artigo não deve ser de boa qualidade. As fraturas toracolombares, conforme já foi falado, elas são divididas na classificação AO, e essa classificação AO ela funciona muito bem para os extremos. Tá? Então, as fraturas tipo B e C, essa classificação ela funciona muito bem, são fraturas habitualmente cirúrgicas, e as fraturas de menor grau em compressão, elas são habitualmente não cirúrgicas. Portanto, nos extremos não vai ter problema de indicação de cirurgia ou de não indicação de cirurgia. Onde é que reside a questão toda a ser abordada? Nas fraturas tipo A3 e talvez nas fraturas tipo A4. Relembrando, conforme já foi falado, as fraturas tipo A2 são aquelas em split coronal ou sagital, onde existe uma disruptura do platô superior, do platô inferior da vértebra, separando em dois pedaços. A coluna posterior e a coluna média, elas estão preservadas. Esse Denis, tá? O conceito dele de 3 colunas, ele continua muito prevalente, tá? Nesse tipo de abordagem que eu queria colocar para vocês. As fraturas em compressão tipo burst, tá? Elas se caracterizam pelo um envolvimento do platô superior, tá? E do muro posterior. É um tipo de fratura em compressão. No entanto, existe um certo grau de flexão desse tipo de fratura que provoca uma lesão ligamentar na banda de tração, na banda posterior da coluna vertebral. Geralmente, esse tipo de achado, essa lembrança, que também tem um pouquinho de flexão, ela não é lembrada, tá, na classificação. A gente acaba fazendo uma associação diretamente com simplesmente com a compressão. Como toda classificação, elas tendem a evoluir, né? E atualmente o TLIX é o último grito, vamos colocar assim, porque os mais velhos já sabem que essas classificações vão mudando ao longo do tempo, elas vão amadurecendo, tentando colocar generalizações de tal forma que a gente possa decidir, tá, qual é o melhor tratamento para o nosso paciente. O TLIX ele tem uma grande vantagem, que é uma classificação, a meu juízo, muito simples, tá? E ela se torna fácil de ser reproduzida. Tá? Portanto, eu ou o meu colega conseguem chegar ao mesmo valor. Relembrando, quando dá uma soma desses preditores, tá? Abaixo de 3, o caso não é cirúrgico. Quando dá acima de 5, o caso é cirúrgico. O problema vai ficar na opção número 4, quando dá a soma dá 4. Por quê? Porque essa soma vai deixar a opção para o cirurgião, quer para tratamento conservador, quer para tratamento cirúrgico. Dentro da proposta que me foi feita aqui de falar das fraturas A2 e A3, tá, sem envolvimento neurológico, todas elas vão ser classificadas quanto à morfologia como 2, porque é uma fratura tipo burst, mesmo que incompleto. O exame neurológico dentro da proposta, ele vai ser 0, porque o paciente está com o exame neurológico normal. O que nos faz levar toda a nossa atenção para a integralidade do conjunto ligamentar posterior. Tá? Nossas atenções vão ter que ser voltadas ao conjunto ligamentar posterior. Existem várias maneiras de a gente estudar o conjunto ligamentar posterior, ou complexo ligamentar posterior. Aqui existem alguns elementos que a gente pode traçar no raio-x ou na tomografia, ou mesmo no exame físico, que indicam que existe uma lesão do complexo ligamentar posterior. 50% da altura do corpo vertebral, aumento do espaço interespinhoso, tá? E cifose de maior que 30 graus. Alguns falam até em torno de 20 graus. Esse é um caso da nossa série, tá? Em que a gente tem um envolvimento muito grande, tá? Com mais de 50% da altura do muro anterior comprometido, né? Portanto, a gente indicou cirurgia nesse caso. Esse aqui é o pós-operatório imediato, já com uma recuperação da altura do muro anterior, e esse aqui é a evolução em 1 ano. Tá? De novo,
Prestando atenção no ligamento, então essa aqui é a tomografia, né? E essa paciente aqui apresenta uma lesão ligamentar, ou pelo menos uma suspeita de lesão ligamentar posterior, tá? Que se estende, tá? Até a superfície aqui em torno da face. Esse outro caso, então, é uma fratura tipo Burns A3, com comprometimento do platô superior, né, onde existe um edema, um inchaço, pelo menos colocando esse ligamento sob suspeita, que nos forçou a indicar a cirurgia. Esse trabalho aqui, ele é uma revisão, na verdade não é uma revisão, ele pega achados da ressonância magnética por especialistas treinados, né? E depois esses pacientes foram operados para ver se de fato se encontrava essa lesão ligamentar que aparecia na ressonância. O resultado foi muito positivo, é que não está aparecendo aqui. Ó. Se vocês olharem a última coluna ali, tem uma concordância de 74% em média, tá, entre os achados da ressonância e os achados transoperatórios, tá, com uma sensibilidade de 85%. Portanto, a partir desse resultado, né, o achado da ressonância, ele condiz com o achado da ressonância, da transcirúrgico. Não está indo aqui, ó. Bem, o que nos coloca nesse momento, tá? O que fazer com esse paciente? A mesma dúvida que o nosso residente tem, ele pergunta, doutor, vamos operar, não vamos operar? No caso aqui em questão, a gente vai operar porque a proposta é saber quais os tratamentos cirúrgicos. Esse aqui é o objetivo do tratamento cirúrgico, descomprimir, estabilizar, realinhar e corrigir e prevenir alguma deformidade. Essa paciente aqui, uma paciente feminina, 45 anos, ela teve uma fratura tipo bursting completo aqui, pegando o muro anterior, pegando o muro posterior e parte do platô articular superior. Tá? Se vocês olharem aqui, ela tem um pequeno e discreto edema, tá, no ligamento amarelo. Pelo que eu estava falando até agora, fica duvidoso, operamos ou não operamos. Neste caso, a gente tomou a decisão, achou que não fosse uma fratura assim tão significativa e não operou. 6 meses depois, ela voltou com esse achado. Tá? Essa paciente retornou agora, no mês passado, possivelmente vai entrar em programa de cirurgia, tá? Fácil, inclusive com sintomas muito severos. Com relação à indicação de cirúrgica, a descompressão, no caso de exame neurológico normal, ela não é necessária. Não há de se descomprimir o que não está comprimido ou não está causando sintomas. Sabe-se que esses pacientes, mesmo que fique um fragmento depois da cirurgia, ao longo de 1 ano ele vai absorver 50% ou mais desse fragmento. Então a descompressão não é mandatória nesses casos. O próprio trabalho do Tilix, ele já propõe uma abordagem, tá, a ser feita. Tá? Como a gente está falando de um exame neurológico normal, tá, um ligamento longitudinal, um complexo ligamentar posterior intacto, ou complexo ligamentar posterior lesionado, ele propõe a abordagem posterior. A abordagem posterior, a anterior, ela não tem nenhum sentido nesse tipo de abordagem, portanto, não há de se descomprimir, inclusive pela via anterior ou posterolateral. A via posterior ela é a mais frequente, é a mais usada, o cirurgião da coluna está muito habituado com ela, é uma cirurgia que todos costumam fazer e tem alguns detalhes que eu vou abordar aqui. A gente pode fazer essa via longa ou curta. Tá? Nesse caso aqui, a gente fez uma via longa. Longa é 2 ou mais segmentos acima, 2 ou mais segmentos abaixo. Nesse paciente, a gente achou que tratava-se de uma fratura severa, quase um tipo 3. Tá? A gente optou por fazer um tratamento com uma artrodese posterior longa, né, sem fixação no nível da fratura. Esse aqui é o resultado 2 anos após o sintoma, a cirurgia, e o paciente encontra-se assintomático. Podemos fazer também a cirurgia curta. A cirurgia curta tem os mesmos efeitos, a vantagem é que ela não provoca tanto a síndrome do nível adjacente, provoca menos lesão muscular ou ligamentar, e ao longo do tempo, as duas têm o mesmo efeito. Tá? Esse trabalho saiu esse ano, agora em março, mostrando que tanto a via longa, a via posterior longa, como a via curta,
tem o mesmo efeito funcional e dinâmico da coluna. Com relação às fraturas tipo 2, também são fraturas que habitualmente elas não são de tratamento cirúrgico. Tá? No entanto, neste artigo aqui, já é um artigo um pouco antigo, ele propõe, tá, que em casos onde exista um afastamento muito grande entre os fragmentos, tá, se faça a cirurgia. Nesse caso, uma fratura tipo 2, nós optamos, em função desse grande afastamento entre os fragmentos aqui, de fazer uma artrodese curta. Esse é um trabalho no qual a gente está participando, é um trabalho de 2013, multicêntrico, proposto pela AO. Né? Nós somos um dos centros aqui no Brasil que está fornecendo casos, nós já conseguimos arrolar 51 casos de fratura tipo A3 e A4. Terminando, o recado que fica, né, o Tilix ele deve ser utilizado, ele é uma ferramenta que ele realmente funciona. Os achados da ressonância magnética, elas devem ser valorizados e a gente deve aprender a buscar esses achados. E com relação à abordagem, todas as abordagens apresentam o mesmo resultado ou pouca diferença entre elas. Muito obrigado.